A emissão de gases poluentes que provocam o aquecimento do planeta é uma das grandes preocupações de cientistas de todo o mundo. E aos poucos eles vão encontrando soluções para diminuir essas emissões. O Centro de Economia Energética e Ambiental da COP UFRJ participou de um estudo que analisou 17 projetos já em execução em vários países. E é sobre isso que eu converso com a pesquisadora Joana Portugal Pereira. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada. Que projetos são esses? Bom, nós fomos contactados pela Agência de Fomento e Inovação finlandesa, Sitra, para participar num estudo que avalia medidas de baixo carbono já implementadas com sucesso em 36 países. No total, foram selecionadas 17 medidas que, se amplamente implementadas pelo globo, poderiam reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 12 bilhões de toneladas globalmente, que é o equivalente a 25% das emissões atuais do globo. O Brasil tem alguma dessas iniciativas? O Brasil está muito bem representado no que diz respeito às medidas de baixo carbono. Entre essas 17 medidas, 2 delas são já um caso de sucesso no país, designadamente o controle de desmatamento no bioma da Amazônia e, num segundo plano, no setor energético, a expansão da energia eólica. Quer dizer, as outras iniciativas usadas no mundo, elas poderiam ser usadas no Brasil também ou não? Ou cada um com a sua particularidade? Não, das 2 medidas já implementadas com sucesso no Brasil, poderiam ser, por exemplo, expandidas no Sudeste Asiático, relativamente ao controle do desmatamento e a expansão da energia eólica globalmente, tanto nos países do Hemisfério Norte como nos países do Hemisfério Sul. Das outras 15 medidas que foram também estudadas, que ainda não estão amplamente difundidas no Brasil, se destaca, por exemplo, a eficiência energética de edifícios e de indústria e também a maior eficiência de veículos no setor do transporte. Exatamente essa pergunta que eu quero fazer para a senhora é como o cidadão comum pode se engajar no combate ao efeito estufa? Bom, podemos pensar em adotar medidas tecnológicas de baixo carbono, como, por exemplo, a adoção de eletrodomésticos mais eficientes, o uso controlado de ar-condicionado, a opção de utilizar transportes públicos face ao veículo privado. São algumas das medidas que no dia a dia poderiam fazer diferença. O uso de células fotovoltaicas ajuda em quanto a diminuir esse consumo de energia e a produção? Bom, no estudo foi avaliada uma das maiores medidas que já está sendo implementada na Alemanha, exatamente sobre a expansão da utilização de energia solar, painéis fotovoltaicos, como você referiu. E se essa medida fosse ampliada, não só no Brasil, mas em todas as regiões do globo, poderia reduzir emissões de gás de efeito estufa em cerca de 4 bilhões de toneladas. A energia vinda do vento também seria uma solução? A energia vinda do vento foi avaliada no Brasil como sendo um dos países do mundo que mais promove a expansão dessa tecnologia, que tem vindo a ter um crescimento bastante elevado nas últimas décadas. Quanto tempo as pessoas começam a perceber essa mudança de mentalidade, que não é de uma hora para outra, né? Claro, é necessário algum tempo para adaptação e para também haver uma transição de um paradigma atual para o paradigma de baixo carbono. Mas as negociações que irão decorrer na próxima semana em Paris serão de fato um passo fundamental para promover medidas de baixo carbono. Pesquisadora Joana Portugal Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio. Obrigada eu.